A semana foi marcada por cobranças dos deputados estaduais por aperfeiçoamentos nas políticas públicas em Minas. Em mais um ciclo do Assembleia Fiscaliza, foram realizadas 10 reuniões com secretários, dirigentes de corporações e de estatais. As respostas à pandemia e os impactos de propostas legislativas encaminhadas pelo Executivo foram os principais focos de questionamentos. Na Comissão de Saúde, foi reiterado o compromisso do governo de vacinar toda a população adulta do estado até outubro e reforçada pelos parlamentares a preocupação de que não haja desmobilização de leitos de UTI. Manteremos ainda nos próximos meses o financiamento dos leitos, na expectativa que a gente consiga aí passar pelo menos mais da metade da população vacinada. No momento que a gente perceber que há segurança e desmobilização de leitos, faremos isso porque a gente precisa também recuperar leitos para outras doenças, né? Porque outras doenças estão se acumulando e retornaremos também com as cirurgias eletivas daqui para frente para que a gente consiga tirar esse atraso durante a pandemia. Na reunião com o secretário de Fazenda, alguns deputados questionaram o cumprimento dos mínimos constitucionais em educação e especialmente saúde. Investimentos em saúde e educação deveriam ser prioridade no Estado. Ainda podemos até admitir que era o que foi possível, mas é muito tímido diante da grandeza da vida e da educação. Ainda mais, saúde em tempo de pandemia, mas o que se vê é que o Estado faz pro gasto apenas para cumprir o mínimo, ainda utilizando de contabilidade criativa. No Fiscaliza da Segurança Pública, os parlamentares demandaram mais atuação da Polícia Militar para prevenir a violência doméstica, adequações no trabalho das delegacias virtuais da Polícia Civil e maior rigor no cumprimento de penas e medidas socioeducativas. Os deputados pediram à Secretaria de Agricultura uma política estadual sistematizada para a comercialização do café, cuja produção vem sendo fortemente afetada pela seca. Uma tônica de diversas reuniões foi a cobrança por atuação firme das secretarias no auxílio às pessoas, regiões e empresas mais fortemente afetadas pela pandemia. Os deputados defenderam que a Secretaria de Desenvolvimento Social deveria receber mais verbas para ações em prol das camadas sociais vulneráveis. Na reunião com o secretário de Cultura e Turismo, foram debatidas iniciativas para a retomada desses setores, e pedidos de maior atenção às regiões mais pobres do Estado foram feitos à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O nosso plano de desenvolvimento do Norte-Nordeste está com um orçamento firme para que aquelas ações ali contidas possam ser executadas na sua totalidade e esperamos que, em breve, os frutos, as ações possam ser colhidas. Na Comissão de Educação, o governo sinalizou que, em breve, mais escolas poderão retomar as atividades presenciais, mesmo nas cidades que estão na onda vermelha do Minas Consciente. Já a destinação de recursos do acordo de reparação da Vale pela tragédia de Brumadinho concentrou debates na Comissão de Meio Ambiente. Às vezes as pessoas, o Ministério Público, acham que a Vale é muito idônea para executar qualquer tipo de obra e não é o que nós presenciamos na realidade, né? Aqui a Vale tem que ser fiscalizada com lupa, né? Que a equipe do governo, a equipe do meio ambiente possa tomar todos os cuidados. Em entrevista coletiva sobre o PL do Acordo da Vale, o presidente da Assembleia reiterou a obrigação constitucional da Casa de se manifestar sobre receitas extraordinárias e questionou a previsão de verbas para ações não emergenciais. Agostinho Patrus afirmou que a proposta será votada tão logo o governo dê anuência ao repasse direto de R$1,5 bilhão aos 853 municípios mineiros, proporcionalmente às suas populações. Aonde surgiu o problema? Na questão de como fazer o repasse desses recursos. Os parlamentares querem que seja de forma rápida, desburocratizada,
direto na conta da Prefeitura, sem nenhum apadrinhamento político. Não, num momento deste, de pandemia, fazer com que os prefeitos deixem de atender nos seus hospitais, de olhar as suas necessidades municipais para cuidar de papelada e de burocracia. Uma proposta de emenda à Constituição para regulamentar essa possibilidade foi apresentada com assinaturas de 32 deputados e aprovada na CCJ nesta sexta-feira. A comissão especial que vai analisar a matéria já escolheu presidente, vice e relator. A CPI da CEMIG, criada para apurar suspeitas de irregularidades na gestão da estatal, definiu os responsáveis pela condução dos trabalhos. Os deputados Cássio Soares e professor Cleiton foram escolhidos presidente e vice. Sávio Souza Cruz será o relator. É curioso que o Brasil cogite privatizações na área elétrica. Nenhum outro país no mundo faz isso nessa altura da vida. Não é disso que se trata. Se trata sobre a gestão que está sendo realizada hoje nessa empresa tão importante para Minas, e nós vamos, ao fim dos nossos trabalhos, dar uma resposta se de fato está tudo bem lá ou se há necessidade de mudança de rumos, de correção de rotas. Em reunião do Assembleia Fiscaliza, autoridades do Executivo foram criticadas pelos altos gastos da CEMIG com a diretoria e por contratações sem licitação, e admitiram a intenção de vender ativos da empresa para financiar investimentos até 2025. Ouvidos na CPI dos fura-filas da vacinação, representantes da Federação das Santas Casas e da Associação Mineira de Municípios relataram atrasos no repasse pelo Estado de recursos para o combate à pandemia. Além disso, o governo de Minas teria uma dívida de quase 7 bilhões de reais com os municípios referente ao custeio de ações ordinárias. O Ministério Público foi acionado. Esse valor total o Estado empenhou, processou, liquidou, mas não pagou. E o município ficou, alguns sem a condição de prestar o serviço, e outros que conseguiram manter lá a farmacinha básica funcionando, conseguiram manter o combate às endemias funcionando, conseguiram manter serviço de atenção básica funcionando, foi porque tirou dinheiro do recurso próprio que poderia ser investido em outras necessidades do município para poder cobrir essa despesa. Uma ação institucional de conscientização sobre o combate à LGBTfobia foi promovida esta semana pela Assembleia. O Palácio da Inconfidência recebeu iluminação nas cores do arco-íris em prol de mais respeito às pessoas com diferentes orientações sexuais e identidades de gênero. Fique sempre ligado no Assembleia em Destaque para ficar por dentro das agendas, votações e posicionamentos do Parlamento Mineiro.